Um mestre falando de outro. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Quando se trata da pesquisa sobre quadrinhos, alguns nomes já se tornaram bastante conhecidos, inclusive por pessoas que não são exatamente fãs e leitores das HQs. Um desses nomes é Gonçalo Júnior, que sem sombras de dúvidas é um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador de quadrinhos do Brasil. Recentemente eu fiquei sabendo que Gonçalo Júnior escreveu uma biografia de ninguém mais, ninguém menos que Lee Falk. E ele concedeu uma entrevista pra gente num papo muito bacana sobre o seu trabalho. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Glauco Lacerda, fã do Fantasma, grande colecionador e que nos pôs em contato com o Gonçalo Júnior, proporcionando esse papo que você vai acompanhar agora com exclusividade no Fantasma Brasil. Confere aí! Saudações ao Gonçalo Júnior, um dos maiores escritores da história dos quadrinhos no Brasil, uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, dispensa apresentações. Eu acredito que não há nenhum entusiasta dos quadrinhos que não conheça o nome Gonçalo Júnior. Gonçalo, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Ô, Glauco, prazer todo meu. É uma alegria estar falando com você e para a gente falar do Fantasma de Lee Falk, e que é um dos meus heróis também, né? Como a gente estava conversando antes, um dos meus heróis de infância. E eu andava com aquele anelzinho tentando dar soco no queixo de alguém, deixar a marca, mas também eu não tinha coragem, eu era muito da paz. Mas não é? Mas é que eu fazia, eu pegava aquele negócio de carimbo do meu pai, melava aquilo ali e aí encostava no queixo da pessoa, geralmente alguém menor do que eu, meu irmão mais novo, encostava no queixo dele e empurrava, assim. Aí ficava a caveirinha lá. Eu acho que toda a nossa geração fez isso em algum momento, né? Pois é, era um anelzinho vagabundo de plástico. Eu lembro, eu tive também esse anel. E deixa eu começar lhe perguntando, antes da gente entrar no tema principal aqui da nossa conversa, Gonçalo, você, como eu disse aqui no início, é uma referência quando o assunto é pesquisa sobre quadrinhos no Brasil. Eu queria saber de você como é que começou a sua relação com os quadrinhos, né? Como é que você começou a ler quadrinhos? Quais os personagens que você lia na infância? Quais eram os personagens da sua predileção? Fala isso aí pra gente. Na minha infância, a minha vida é assim, Glauco. 12 anos numa cidade, os 12 primeiros anos, numa pequena cidade no interior da Bahia. Depois Salvador, a maior parte. E eu moro aqui há mais de 20 anos em São Paulo. Então, são 3 momentos diferentes. Na primeira etapa da infância, foi uma infância acidentada, digamos assim, de problemas de saúde, essa coisa toda. Eu tive um acidente no olho e tal, e não tinha muito dinheiro para comprar quadrinhos, né? Então, eu lia de tudo, assim, eu tinha uma colega de escola, que o pai dela, me lembro que o pai dela era gerente de banco, e aí ele comprava muito quadrinho para ela, mas ele comprava quadrinhos, os chamados quadrinhos para meninas, né? Então era Riquinho, Bolota, Brotueja, Luluzinha, Bolinha, Turma da Mônica, e eu era louco por quadrinhos, né? Eu adorava os quadrinhos a minha infância foi nos anos 70, então eu adorava os quadrinhos super-heróis da Marvel, né? Planeta dos Macacos, Homem-Aranha e Tex. Mas eu também lia tudo que essa minha colega emprestava, infantil e tal. Disney também ela comprava. Aí tinha uma vizinha também que tinha uns irmãos que nos anos 50 e 60 liam muito Disney, e eles amontoaram um quarto cheio, então ela emprestava para a gente. Então eu lia Disney dos anos 50 e 60 e lia essas outras coisas, Bolota, Riquinho, Gasparzinho, aquilo tudo. E super-heróis da Marvel eram os que eu comprava.
E foi aí que praticamente foi uma amiga da minha irmã que me ensinou a ler com quadrinhos, né? Ela me ensinava a ler o Pato Donald e eu acabei treinando. Nos anos 80, teve um fenômeno chamado fanzines, que eram jornaizinhos de Xerox. A Xerox ficou muito barata e de qualidade melhor. Então a gente fazia uns jornaizinhos de quadrinhos. E aí eram os fanzines, né? E você trocava, mandava para todo lugar. Você ia na seção de cartas das revistas, escrevia para os caras, pedia um jornalzinho, mandava o seu, ou comprava. E aí, essa coisa do jornalzinho, eu comecei a entrevistar desenhistas. Eu meio que comecei a fazer roteiros de quadrinhos, né? Para um estúdio lá em Salvador, de Cedrais, né? Que depois criaria um cangaceiro chamado Chachado. Eu comecei a criar roteiros para ele. E, ao mesmo tempo, eu sentia aquela dificuldade que ele tinha de publicar quadrinhos. Então, eu comecei a usar esses fanzines como bandeira de luta do mercado, estimular os caras a comprarem coisas nacionais, entrevistava os caras, depoimentos, aquela coisa toda. E aí começou a história da pesquisa. Isso me levou para o jornalismo. E quando a gente termina o curso de jornalismo, tem que fazer uma coisa chamada TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, que nos anos 90, poucos cursos exigiam. Hoje quase todos os cursos você tem que fazer TCC. Mas na época, nos anos 90, que eu me lembro, era só jornalismo que exigia isso. E foi ali que eu fiz uma pesquisa longa sobre censura nos quadrinhos, que rendeu a Guerra dos Gibis 1 e a Guerra dos Gibis 2. Para você ter uma ideia da loucura, o meu TCC, ele tinha 1.200 laudas datilografadas em máquina elétrica, eu me lembro. Gastei os tubos para uma mulher digitar aquilo ali. Ela me entregou assim, faltando 1 hora para apresentar o trabalho. E aí, desse TCC, eu tirei Guerra de Gibis 1 e 2. E aí eu não parei mais. Aí comecei a conseguir publicar, fui trabalhar em jornal, mas a paixão pelos quadrinhos continuou. Eu esqueci de falar que lá nos anos 70 também eu tinha um vizinho que lia Ken Parker, lia Zagor e lia Fantasma. Então era lá que eu me abastecia com as histórias do Fantasma, que eram muito fascinantes, né? As histórias da selva, aquela coisa toda aquela mitologia meio terror, meio morte, caveira, e eu logo percebi aquela armação dele lá, de que todo mundo achava que ele era imortal, e aí eu comecei, sempre li o Fantasma, sempre que saía uma série eu comprava. Agora mesmo acabei de comprar esses ônibus da Mitos, e aí eu comecei a achar que eu podia fazer algumas coisas em livros, né? Comecei a pesquisar biografias, histórias, e comecei a fazer livros sobre quadrinhos. Foi mais ou menos assim. E você também é o autor. Eu fui ver a página que tem sobre você na Wikipédia para poder falar com um pouco mais de propriedade. E, para minha surpresa, você tem muito mais livros do que eu sabia. Inclusive, você já se aventurou no terreno das biografias, né? Eu Sim. gosto. Tem um biógrafo aqui no Brasil, um autor especializado em biografias, que é o Fernando Moraes, que ele escreveu muitas biografias de pilotos. E eu me lembro de uma entrevista em que ele estava falando que, para ele, o maior desafio ao escrever uma biografia é não apenas a busca pelas informações históricas, mas é você conseguir descobrir quem é o humano por trás dos dados, né? Por trás das informações. Fala um pouco para a gente das outras biografias que você já escreveu e quais foram os seus desafios nessas outras biografias. Glauco, eu fundei uma editora chamada Noir, que se pronuncia Noir, mas se escreve no I. Eu fundei uma editora justamente para ter uma certa liberdade para escrever biografias e tudo que me interessa. Eu nunca fui atrás de um personagem para vender muito livro e ganhar dinheiro. Eu vou pelo caminho contrário. Para mim, o encanto do personagem, a importância,
o valor, mesmo que ele seja um cara completamente desconhecido, ou pouco conhecido, ou ignorado, ou subestimado, esse cara, para mim, ele pode ser um grande personagem. A única biografia que eu escrevi até hoje, por encomenda, foi a do nobre escritor, educador e ex-pastor Rubem Alves, que foi o cara que criou a teologia, que teorizou a teologia da libertação, mas foi perseguido pela a igreja presbiteriana da qual ele fazia parte, e ele virou um pária. Então, meio que tiraram ele dos créditos, mas o doutorado dele em Princeton, em 1969, é a teorização da teologia da libertação. Então, para aceitar essa biografia, fazer essa biografia, que a editora Planeta me pediu e em acordo com a família, eu primeiro fui verificar o personagem, né? Então, ele era um personagem fascinante, assim, vítima da ditadura, perseguido, encurralado, uma vida acidentada, terrível, e aí perseguição, exílio, vigília o tempo todo, vigiado o tempo todo pela repressão. Então eu falei assim, esse personagem eu quero biografar, e fui. Mas os outros são todos párias. Sei lá, Benício era o cara que fazia os cartazes de cinema dos Trapalhões, da pornochanchada toda foi ele que fez. Só que era um cara que era um gênio para desenhar, né, para ilustrar. E eu achei que ele também renderia uma grande biografia, como eu acho que rendeu. A biografia dele tem 500 páginas. Então, é um cara que criou, mitificou muitas lindas mulheres no Brasil, né? Sônia Braga, Vera Fischer, várias estrelas foram, assim, projetadas pelos cartazes de cinema que Benício fazia. E depois eu fui atrás também do Bandido da Luz Vermelha, porque eu achei que era outro grande personagem da história de São Paulo. Eu moro aqui há tanto tempo e eu já tinha escrito alguns livros sobre editoras daqui de São Paulo, né? E o Bandido, ele sempre me intrigou, porque a história da segurança pública, da tranquilidade, do conforto de São Paulo se divide entre antes e depois de Luz Vermelha. Luz Vermelha, entre março de 66 e agosto de 67, ele assaltou 154 mansões de pessoas muito ricas em São Paulo, e estima-se que ele tenha estuprado 100 milionárias. Inclusive, uma teria tido um filho dele. Era um cara extremamente cruel, não tem nada a ver com aquele romantismo, aquele jeito rocambolesco do filme de Rogério Sganzella, O Bandido da Luz Vermelha, que tem até no YouTube para assistir. Ele era um psicopata, um sádico, que torturava as pessoas e estuprava as mulheres. Então, era um cara que eu quis contar a história dele para mostrar como a violência que ele propagou, um serial killer, um psicopata, transformou a vida em São Paulo, né? Um cara sozinho fez aquilo. E tenho também as biografias da área de música, né, que é outra paixão que eu tenho, principalmente samba antigo, choro. Então eu escrevi a biografia de Vadico, que era o parceiro de Noel Rosa. Eu escrevi a biografia de Jacó do Bandolim, Assis Valente, que era o compositor de muitas músicas, muitos sucessos de Carmen Miranda. Eu escrevi a biografia de Evaldo Braga, que era um cantor que você sabe qual é, que cantava aquela música Sorria, meu bem, sorria. Esse cara morreu com 25 anos de idade num acidente de carro, e eu aproveitei a biografia dele para contar um pouco da história sem preconceito da música brega. Então, Glauco, todos os livros que eu escrevi até hoje, todos, absolutamente todos, inclusive o de Lee Falk, que eu estou terminando, eu falo de censura, eu falo de opressão, eu falo de liberdade de expressão, eu falo de contra a ditadura, contra isso tudo. Então eu tenho meio que uma bandeira para escrever esses livros, que é essa liberdade de expressão, não essa coisa distorcida que a gente vê hoje, né? Que você quer afrontar os poderes,
as autoridades e alega que você tem, isso é livre direito de expressão. Não estou falando disso, estou falando de opressão e liberdade de expressão em regimes autoritários ou que passam por momentos de autoritarismo. E Lee Falk também foi um cara que me surpreendeu muito e me encantou muito pelo cara que ele foi. Inclusive, antes de você entrar nesse mérito, eu acho sensacional isso que você acabou de falar, que é a questão do background histórico dos biografados, né, e como você escolheu um nicho bem interessante, que é justamente essas pessoas que, de uma certa maneira, resistem às ditaduras ou às tentativas de cerceamento dessa liberdade. E aí, pensando, por exemplo, na biografia do Lee Falk, como é que surgiu para você, em você, a ideia de escrever uma biografia do Lee Falk? Uma vez que eu costumo dizer que Lee Falk é hoje o grande injustiçado da história dos quadrinhos, porque é um dos pioneiros e ele é pouco comentado. A verdade é essa. Como é que surgiu a ideia de escrever uma biografia de Falk? Olha, eu encontrei num site dedicado ao fantasma americano uma capa de uma biografia, me pareceu assim bem rústica, tipo meio fanzine assim, não me pareceu uma coisa bem feita, pelo menos graficamente. E eu fazendo uma pesquisa em alguma Amazon aí do mundo, tinha uma biografia de Lee Falk que estava fora de catálogo. Então, eu suponho que existam duas biografias de Lee Falk que eu não tive acesso. Não se pode dizer que Lee Falk, por exemplo, era um cara recluso como a criadora de Luluzinha, né? Marge. Marge, ela não dava entrevista, ela não queria falar de ninguém, até se você citasse Luluzinha no artigo, ela queria te cobrar. Ela era obcecada por dinheiro. Mas ela não dava entrevista. Lee Falk não. Lee Falk era um cara que... Eu encontrei 3 longas entrevistas dele apenas. E olha que eu procuro há bastante tempo. Encontrei uma de 68, 2 no Brasil, bem pequenininhas, né, em 1970, quando ele esteve aqui, para a Folha de São Paulo e para a revista Manchete. E, por incrível que pareça, o Brasil, eu encontrei 2 entrevistas dele. Uma de 75, muito grande, do Profile Cartoonists, que é um fanzine lá dos cartunistas dos Estados Unidos. Uma de 1988, uma publicação terminada em review, alguma coisa review. Então, são longas entrevistas, mas ninguém chegou para ele assim, vamos conversar sobre a sua infância. Ele falava que na infância ele adorava mágicos, que ele era fascinado por mágicos, e isso levou ele a fazer... Ele tinha até alguns mágicos. Levou ele a fazer Mandrake. Então eu falo tudo Glauco no português, tá? É Mandrake, é fantasma, tudo em português, não é Mandrake nem nada. Aí, afinal, nós somos brasileiros, né? Ora, bolas. Eu falo Jack Kirby, tem algumas pessoas que enrolam a língua Jack Kirby. Parece que está engasgado, não sei. Aí, o que aconteceu? Ele era um personagem instigante, eu sou fã dele, e eu falei, pô, esse cara teve... Eu pesquiso muito sobre quadrinho brasileiro, né? E eu sempre esbarro naquela foto dele com Gedeone Malagola, na exposição do MASP em 1970, quando ele veio ser palestrante junto com aquele Bogart lá, o desenhista do Tarzan. E aí eu sempre, rapaz, tem uns 30 livros que aparecem aquela foto de Lee Falk, bigodão, óculos escuros, barrigudo, ao lado de Gedeone, assim, uma foto tirada de baixo. Aí aquilo sempre foi me intrigando. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a comprar revistas. A sorte ajuda quando você começa a pesquisar, impressionante. Aí caiu na minha mão uma revista
chamada Nemo, que é uma revista americana dos anos 70 e 80 sobre quadrinhos, Comic Review também caiu na minha mão, e algumas publicações que eu comecei a encontrar coisas sobre ele. E todas as biografias que eu escrevo, Glauco, eu vou juntando material, eu fico 10, 20 anos juntando material. Até que chega um momento que eu falo assim, ó, aqui tem um ponto de partida, né? Então vou atrás. Mas a publicações importantíssimas, como a Comic Interview, a Comic Book Marketplace, a Comic Journal, elas foram publicações que surgiram nos anos 80, e Lee Falk morreu em 1999. Então, morreu produzindo até um dia antes de infartar e morrer. Então, esses caras poderiam muito bem ter feito uma mega entrevista com ele, e o Fantasma continuava. Quando o Lee Falk morreu em 99, o Fantasma estava presente em 500 jornais pelo mundo, em 40 países. Então, ele ainda estava em alta, né? E ele continuava escrevendo as histórias. Então, os caras tiveram aí, a Comic Journal, por exemplo, teve uns 20 anos para falar com ele e não fez isso. E isso tudo é um prejuízo enorme quando você se dispõe a fazer uma biografia, porque essas entrevistas ajudam muito, né? Elas contrabalanceiam, elas complementam, elas trazem reflexões, elas tiram dúvidas. E eu costumo aproveitar assim ao máximo. Sabe aquele negócio de você pegar ali um tomate, um ovo e fazer uma sopa? Eu acabo fazendo isso em algumas biografias. Assim, você tem pouca coisa, você bota água no feijão para o feijão render. Então, essas entrevistas elas são aproveitadas assim até a última vírgula. De qualquer forma, eu vou rearrumando ali, desloco uma pergunta para um tema, outro para lá. Aí, no momento certo, ele comenta sobre o Mandrake, no outro, ele comenta sobre o Fantasma. O outro ponto é que Lee Falk, ele era um tremendo de um militante dos direitos humanos. Ele foi um cara, rapaz, ele dirigiu 5 teatros, inclusive um nas Bahamas. Ele era tão respeitado, ele dirigiu 5 teatros, ele produziu 300 peças, e isso não é pouco, porque você sabe que uma peça ela demora muito para ser produzida, ela fica um bom tempo em cartaz, ela tem que ensaiar, tem que produzir. Então, você somar 300 peças, não são 300 dias, nem 300 semanas, né? É muito tempo, é uma vida. E dessas 300 peças, ele dirigiu umas 100 e 12 ele escreveu, além de 2 óperas e 2 musicais. Um desses musicais sobre Mandrake. O outro, eu encontrei uma referência que era sobre quadrinhos, mas eu não tenho mais nenhuma informação. Eu não sei se era sobre o Fantasma ou alguma outra coisa. E ele era tão querido que Marlon Brando abriu mão de um cachê de $10 mil na época, em 1953, para representar numa peça que ele tinha produzido. Então você vê o que Lee Falk fez, que eu acho muito interessante nessa biografia. Ele foi o primeiro cara a botar um negro para interpretar uma obra de Shakespeare. Então, Otelo, ele colocou... Rei Lear, acho que foi Rei Lear. Ele colocou um ator negro para interpretar Rei Lear. E ele foi o cara que levou os negros... E ele era um judeu branco. Ele levou os negros a terem papel de destaque no teatro, e ele foi um dos caras que ficou na linha de frente dos movimentos pelos direitos dos negros nos anos 50 e 60. Ele era tão ativista que 3 filhos dele, advogados, foram advogados de negros presos naquelas manifestações. Então, a família inteira estava engajada na luta pelos direitos dos negros. Então, esse cara que fez isso tudo é o cara que vai ser pichado nos anos 70, 80 e até hoje como racista, como um colonialista escroto, um racista, e que, sem dúvida,
no começo, muito por influência, os Estados Unidos eles não conheciam, eles não tinham contato com a cultura, com o mundo colonizado dos europeus na Ásia e na África. Então, os americanos eles ficavam longe completamente daquele mundo. Tarzan, aquelas coisas, Mowgli, eram personagens criados muito mais pela imaginação do que tinham a ver com o mundo real. E sem dúvida que tem elementos na obra de Lee Falk que você pode apontar algum indício de racismo. Por exemplo, Lotar ser um príncipe e abandonar o reino dele para ser um servo de Mandrake, né? Só que o que Lee Falk fez? Ele tinha plena consciência, desde que começaram a surgir as primeiras críticas, ele tinha plena consciência disso e ele começou a moldar, a modificar os personagens. O Mundo do Fantasma de 1936 é completamente diferente do Mundo do Fantasma de 77, quando tem um casamento. Completamente diferente. A Patrulha da Selva deixou de ser comandada por brancos ingleses, passou a ser feita só por negros. Ele deu uma modificada o fantasma se tornou mais vulnerável e mais dependente para sobreviver dos pigmeus, de Gurã e toda aquela turma ali em volta dele. E ele foi mudando, ele foi modificando aquilo tudo. E em várias histórias, os pigmeus e Gurã chegam a ser protagonistas e salvam a vida. Eles estão ali para salvar a vida do fantasma. O fantasma, no início, protegia eles contra a ameaça dos brancos. Com o tempo, o fantasma vira um defensor da cultura africana e tudo. Ele usa aquela coisa do colonialismo lá de trás, do branco que vai salvar, porque as principais influências do fantasma foram Mowgli e Tarzan, né? Então são dois brancos na selva. Então os brancos que chegam para controlar, para dominar. Aí ele vai mudando isso tanto que ele cria-se até uma dependência de sobrevivência, de manutenção do mito, tudo ele tem uma ligação mais forte de dependência com as tribos africanas. E ele protege elas do perigo da ameaça branca. Passa a ser um mutualismo, né? Passa Exato. a ser um mutualismo. É muito interessante, porque assim, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, para o nosso vídeo não ficar muito longo, até porque quando o livro for lançado, a gente vai marcar um segundo bate-papo, né? Para dar um gostinho para os nossos inscritos, para os fãs do Fantasma. Tem alguma surpresa, tem alguma coisa que você pode adiantar para a gente de algo que vai surpreender os leitores nessa biografia do Falk? Eu acho que eu já entreguei o ouro ao bandido aí. Essa coisa da militância dele pelos direitos dos negros. Eu me lembro que tem uma revista no Brasil chamada Boca, que tem um cartoon imenso de uma página chamando o Lee Falk de racista. Então, eu acho que eu acredito, Glauco, que esse livro ele contribua muito para desmistificar uma série e derrubar uma série de preconceitos em relação a Lee Falk. E tentando responder o que você perguntou, eu acho que os fãs vão se apaixonar pelo cara, assim, se ele já era o criador do fantasma de Mandrake, ele teve uma vida extraordinária, o cara. Lee Falk, ele era bem-humorado, ele brincava, ele foi um cara que procurou... Impressionante. As entrevistas, ele assume todos os erros que ele cometeu, inclusive uma farsa que a King Features montou, de que quando ele fez Mandrake e Fantasma, ele era um cara super viajado no mundo. Ele tinha apenas 23 anos quando ele criou o Mandrake e 25 quando criou o Fantasma.
Então ele não tinha condições de ter viajado tanto. Aí ele fala, ó, pediram para eu dizer, eu disse. Então a partir daí eu comecei a viajar. E aí tem uma cronologia muito muito grande assim. Eu encontrei uma cronologia muito boa dele num arquivo americano que dá para entender bem assim os lugares que ele conheceu, as palestras que ele foi, as premiações. Então eu acho que o que o leitor vai encontrar lá eu falei rapidamente aqui, mas talvez ele vá se impressionar, é a carreira dele no teatro, tá? Sem nunca ter se desligado dos quadrinhos. Foi premiado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele adorava o Brasil, ele tinha um maior orgulho de dizer nas entrevistas que o Fantasma... Toda vez que alguém perguntava para ele, e aí, o Fantasma faz mais sucesso aqui ou lá fora? Aí ele fala lá fora, e ele imediatamente cita o Brasil. Entendeu? Porque o Fantasma era um sucesso absurdo aqui. E produzia muita história aqui na Escandinávia, na Nova Zelândia, na Austrália, na Suécia. Então, são esses lugares. Eu acho que é isso aí que as pessoas vão perceber. E uma outra coisa que eu acho que vai ajudar muito o leitor a entender, a compreender essa coisa da mitologia do fantasma, no sentido de Lee Falk ir moldando, construindo. A mitologia do fantasma, ela aparentemente nasceu pronta, mas ela nasceu pronta com algumas fraquezas, algumas fragilidades na parte de questão racial, porque a gente está falando de Mandrake, que tinha um assistente negro, e a gente está falando do fantasma, que é um branco na selva. Então são elementos fortes aí, e que na década de 30 você encontrava uma naturalidade absurda esse tipo de colocação, como nos filmes do fantasma, né? De Tarzan. Os 12 filmes de John Weiss Miller, os índios, as tribos são muito caricatas, né? Elas são muito primitivas, são quase animalescas, assim, tratadas de uma forma completamente selvagem, canibalesca. E Lee Falk não pega tão pesado como nos filmes de Tarzan, mas Jim das Selvas é a mesma coisa. Então ele faz uma coisa mais civilizada, tanto que o branco dele não é como Mowgli e Tarzan. Mowgli e Tarzan são crianças que crescem na selva como selvagens brancos e depois tem que lidar com a suposta civilização que deveria ser civilização, né, civilizada. E ele não. O primeiro fantasma é um cara já adulto que faz um juramento, ele sobrevive a um naufrágio também, mas ele faz um juramento. E os outros fantasmas são educados na civilização, né? Não tem nenhum fantasma que é selvagem, das 21 lá, ou dos 24, né? Porque também teve um de 2040. Não teve nenhum que tenha sido criado como selvagem. Eles foram educados pela civilização, inclusive. Estudaram. Então, eu acho que esse livro vai ajudar nesse sentido aí, de redescobrir a obra de Lee Falk, o modo como ele teve que lidar com essa questão racial e a pessoa fantástica assim, que ele foi como ser humano, assim, generoso. Ele, quando trabalhava em teatro, tudo que ele fazia era fazer com que cada teatro, cada espetáculo gerasse o máximo de empregos possíveis. Então ele tinha essa coisa paternal foi uma coisa tão importante que eu encontrei várias referências sobre isso. As pessoas corriam para pedir emprego para ele, então ele empregava muita gente de teatro. Então, se ele não fez nenhuma peça assim famosíssima, espetacular, que eu acho que foi uma grande frustração para ele, porque ele queria fazer, mas ele deu essa contribuição como gestor e como produtor, né? Então é um cara que eu acho que ele vai muito além de um cara que fez 2 personagens de quadrinhos. Agora,
Ele era desenhista. Sim, sim. As primeiras 2 semanas do Fantasma foi ele que desenhou. Exato, e não é verdade que Phil Davis e Ray Moore tenham redesenhado essas 2 semanas, não. As 2 primeiras semanas de Mandrake e as 2 primeiras semanas do Fantasma são desenhos de Lee Falk. Sim. São desenhos. Você percebe a diferença. Percebe a diferença. Se você for lendo assim, você nota que em um dado momento o traço muda. E muda assim, da água para o vinho. Muda. E aí, o que aconteceu? Ele trabalhava em publicidade, porque ele fez literatura inglesa, né? Porque o negócio dele era letras, era escrever. Aí, o que ele fez? Ele gostava de desenhar, ele criou o Mandrake e mostrou para um colega desenhista da agência de publicidade que ele trabalhava. Era um cara que estava começando a fazer... Me fugiu o nome dele agora. Começava a fazer relativo sucesso. Aí o cara deu umas dicas de desenho para ele e falou assim, ó, por que você não faz uma tira, que é a onda do momento, e vai lá no Syndicate e tenta vender isso daí? E aí ele foi em St. Louis tinha um outro na capital próxima, que está lá no livro, me foge a memória, e a King foi a terceira tentativa. Por quê? Porque o pai dele estava indo para Nova York. E aí falou bem assim, padrasto, né? O padrasto, porque o pai dele... Tá claro que o pai dele não largou a mãe dele. O pai dele morreu quando ele tinha 1 ano de idade. Aí ela casou de novo. E esse cara com quem ela casou era um cara que cuidava muito bem dele, do irmão, né? Do meu irmão. Então o padrasto falou bem assim, vamos comigo a Nova York e lá você procura a King. Aí ele foi, ele marcou pelo correio um encontro com o chefão lá, o gerente lá, o diretor, e foi. Só que eles dois chegaram lá e ficaram mofando o dia inteiro e o cara não recebeu eles. Quando foi no fim da tarde, muito provavelmente, ou ele passou e viu o que vocês estão fazendo aí, ou a secretária dele deu um toque, aí ele chegou na sala assim, puta merda, esqueci de vocês. Aí ele falou bem assim, ó, faz o seguinte, eu tenho uma exposição para ir agora, vocês vêm comigo e depois a gente vai jantar. Aí que é o pulo do gato, porque muito provavelmente, Glauco, ele recebesse um não. O cara chegou ali 10 horas da manhã, o cara está começando o dia, aparece um molecote lá com uma tirinha, com 2 semanas de tirinhas, e não gostei. Não, criou-se uma intimidade entre eles, que ele pega, e felizmente ele diz isso numa entrevista, porque senão ninguém ia saber dessa história. Ele diz isso numa entrevista. O cara chega e fala para ele, me acompanhe que eu vou vendo o seu material, a gente vai para uma exposição e de lá a gente vai jantar. E nessa de jantar, ficaram os 3 até de madrugada. Entendeu? A sorte como foi, valeu a pena ele ficar aquele dia inteiro mofando ali. Porque os caras viraram a madrugada bebendo, conversando, o cara falou assim, tá, vou publicar suas tirinhas. E é um recorde, né, em termos de roteiro de quadrinhos, acho que é um recorde absoluto. Eu acho que nenhum roteirista de quadrinhos trabalhou com os mesmos personagens por tanto tempo. Se contar 6 anos. Nossa, é muito tempo, isso é um recorde. É. Olha, eu tô vendo que esse livro promete. Opa, fala. Na verdade, Glauco, se você for fazer as contas, Mandrake é de 1930. Ele só consegue publicar Mandrake em 34. Lee Falk morre em 99. Essa conta até está mal feita, porque falam, ele passou 63 anos escrevendo Fantasma. Eu estou repetindo o que eu li muito. Uhum. Mas se você pegar de 64 até 99, são 65 anos, na verdade. E ele produziu até um dia antes de infartar, aos 88 anos de idade. Então, 88 anos de idade, hoje, tem muita gente completamente lúcida, né? Produtiva. E aí, o que acontece? Se você esticar até 1930, quando ele começou a fazer as tiras, você tem aí 69 anos de produção. Então, é um cara que não tem... Ninguém fez isso. Eu acho que nem o criador de Tex, ninguém fez tanto, né? Muito tempo. É muito tempo.
Olha, Gonçalo, eu estou vendo que essa biografia promete. Eu já sei, já vou avisando aqui que o livro vai ser lançado pela editora do Gonçalo, a editora Noir. Eu vou botar aqui no link, eu já achei, né, a editora própria. E qual é a previsão de lançamento? Entre março e abril. Eu vou tentar fazer em março. Aí eu teria o maior prazer em a gente conversar de novo. Uma coisa, Glauco, para encerrar, que eu quero deixar claro. Eu esgotei todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Eu tenho aqui, para você ter uma ideia, ó. Só para você ter uma ideia. Eu tenho aqui, ó, toda a coleção, Uau. a Mandrake Coleção aqui, ó. São 36 volumes. Todas as histórias foram lidas, todas. Eu diria para você, aqui são histórias dominicais de tiras. Então eu tive muito cuidado de fazer, de esgotar os assuntos. Eu tenho mais aqui para te mostrar. Ó. Isso aqui, ó, Fantasma, todas as edições do Fantasma. Eu já tinha feito aquela edição Fantasma sempre aos domingos, você deve conhecer. Sim, eu tenho na minha coleção. Então, aquela edição ali, para mim, foi... voltando à sua primeira pergunta, eu diria para você que foi dali que nasceu essa biografia de Lee Falk, porque me pediram para organizar aquilo ali, e eu li aquelas histórias pelo menos 3 vezes, né? Aquelas acho que são 9 histórias que tem ali, 7 Sim. ou 9, não me lembro. E eu acredito que aquelas histórias são as melhores histórias em quadrinhos de aventura de todos os tempos. Eu estou falando, botando o Príncipe Valente no meio, o Will Eisner, estou botando Tex, estou botando Tintin, Asterix, o que você imaginar. Aquelas histórias do Fantasma sempre aos domingos, para mim, são as melhores. E olha, meu amigo, que eu já li quadrinhos, hein? Eu leio quadrinhos há 50 anos, desde quando eu tinha 5. Eu vou dizer para você, aquelas histórias, e eu falo lá isso, são as melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos. Não tem outras. Se alguém quiser argumentar, mas aquelas histórias elas estão impregnadas de tudo, de um monte de coisas ali, dos anos 30, da crise econômica americana, do glamour de Hollywood, os filmes noir estão todos ali, a literatura pulp noir está toda ali, a literatura policial, os filmes em preto e branco, aqueles filmes policiais de Alfred Hitchcock no início da carreira, os romances de Dashiell Hammett, os romances de Raymond Chandler, Agatha Christie, o que você pensar, está tudo impregnado ali nas entrelinhas ali, que você precisa aprender a ler quadrinhos nas entrelinhas. Os quadrinhos Sim. São diversão, são entretenimento. Você falou que seu pai falou que os quadrinhos entregam tudo. Entregam tudo, depende se você talvez, provavelmente, seu pai ele tinha uma percepção para ler fundo as histórias. Sim. Mas as pessoas, eu costumo dizer que, por exemplo, Valentina de Guido Crepax ou as histórias de Milo Manara, que rotulam de pornografia, são pessoas que leem essas histórias no primeiro nível, ali no primeiro... Uhum. É como se você fosse, como se uma história em quadrinhos fosse um prédio de 3 andares, de 2 andares e o térreo. Uhum. Você pode ler no primeiro andar, você tem diversão, você tem entretenimento, você tem erotismo, no caso de Manara e Crepax. No segundo nível de leitura, você vai ler nas entrelinhas um outro conteúdo que ele está passando ali. E no terceiro, é mais profundo ainda, os cenários também dizem muito. Então, se você pegar a obra de Guido Crepax, você vai ver uma série de referências dentro do quarto de Valentina. Quando ele mostra um instante, ele escreve todos os livros que ele gosta, que Valentina gosta, e as pessoas podem pegar aquilo como referência. As histórias do Fantasma, dos anos 30, essa coisa de Lee Falk, que fazia aquilo apaixonado pelo teatro, mas ele fazia aquilo. O Fantasma, digamos que tenha ficado no 0% lá do 100 do teatro,
mas o fantasma, ele nunca deixou cair a peteca. Verdade. Caiu a qualidade dos anos 60, caiu a qualidade dos anos 70, caiu a qualidade dos anos 80. Não caiu. Ele fazia aquilo, ele tinha essa preocupação de estar de olho. Tanto que ele casou o fantasma em 77, quando ele sentiu que as críticas, que a revista foi cancelada nos Estados Unidos no mesmo ano do casamento, né? Sim. Então, ele estava sob pressão e ele teve a sacada de falar bem assim, pô, vou casar o cara. E virou um fenômeno, um acontecimento mundial. A Times, o New York Times, o Washington Post, o The Guardian, o Fantástico da Rede Globo, o Jornal Hoje, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, Zero Hora, todos os jornais do Brasil noticiaram o casamento do fantasma. Sim. Todos, do mundo inteiro. Então ele conseguiu criar esse fato. Então, por mais que o teatro tivesse na preferência, tem uma qualidade absurda ali, né? Ele é sensacional. Olha, Gonçalo, a gente ficaria aqui durante horas batendo papo. Eu agradeço muito a você por ter disponibilizado o seu tempo. E olha, a gente já vai deixar assim pré-apalavrado, né? Eu gosto muito desse termo, apalavrado, que assim que a biografia for lançada, a gente vai fazer um segundo vídeo para comentar, para falar sobre o trabalho, e vai ser realmente maravilhoso. Muito obrigado a você por esse trabalho e parabéns pela história que você já tem no meio dos quadrinhos. Tenho certeza que os nossos inscritos aqui do Fantasma Brasil vão se deliciar com esse nosso papo. Muito obrigado, e eu acredito que não vou decepcionar a galera, porque eu sei que é um público exigente e eu também me jogo nessas coisas, então eu acho que a turma vai gostar. Um abraço, obrigado por quem nos assistiu. Um abraço a todos. Olha, gente, a conversa com o Gonçalo foi realmente sensacional. Eu acredito que essa biografia vai ser um dos melhores materiais que a gente já viu no mercado brasileiro. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil, que fica aqui na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de continuar nos acompanhando nas diversas redes sociais do Fantasma Brasil, inclusive WhatsApp e Telegram, porque assim, você já sabe, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?